Oi, pessoal! Tá começando mais um episódio do Falando de Saneamento. Se você tá chegando agora, primeiramente, seja muito bem-vindo. Esse é um espaço onde a gente conversa sobre proteção dos recursos hídricos no Brasil e, claro, sobre saneamento básico. Eu sou a jornalista Rafaela Martinez e mensalmente estou aqui com vocês, sempre ao lado da presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto. Tudo bem, Luana? Oi, Rafa, tudo ótimo. Muito feliz em estar aqui hoje falando desse importante assunto, né, que é os impactos da ausência de saneamento nos diferentes estágios da nossa vida. E para isso estamos aqui hoje com a Isabela Minelli, que é advogada no projeto Urbanizar do Instituto Alana. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada, Luana. Obrigada, Rafaela, por me receber aqui para a gente falar desse tema tão importante com esse recorte na infância e nos estágios da vida. Muito obrigada. Legal. Prazer é nosso de te receber aqui, viu, Isabela? Olha, a gente tem sempre uma pergunta clássica para começar o episódio para os nossos convidados, que é: qual é a sua primeira lembrança com a água ali na sua infância? Como que você pensa nesse assunto? Olha, minha primeira lembrança vindo aqui, né, de cabeça, eu lembro de brincar muito com a água. Então, eu tive muito contato com os meus avós na minha infância e eles pediam para eu regar as plantas. E aí, ao invés de regar as plantas, eu me regava para brincar com a água, para sentir, né? Criança tem muito isso de sentir com o corpo. E aí, essa é a minha primeira lembrança e eu acho que, assim, foi de um lugar de muito privilégio, né? Porque eu tinha esse acesso à água e o acesso a brincar com água, né? Que não é o que acontece para todas as crianças. Então, mas a minha primeira lembrança é essa. Não, você falando agora, acho que também seria minha primeira lembrança com a água, viu? Brincar ali com a mangueira, como você bem pontuou, é de um lugar de privilégio, mas faz parte da vida também de muita gente, né? Sem dúvida, né? Eu acho que toda criança gosta de brincar com água, né? Pena que essa não é uma realidade, né, em muitos locais do nosso país, que é o que a gente vai conversar aqui hoje nesse episódio. Exatamente, Luana. Como você já tinha antecipado, o nosso tema hoje é o impacto do saneamento nos diferentes estágios da vida. Esse assunto a gente pode até falar, né, Luana, que nasceu no episódio passado com a Ana Bezerra, quando ela disse pra gente que ainda existem mortes por doenças de veiculação hídrica no Brasil. É um episódio muito forte, inclusive, quem não acompanhou, a gente recomenda muito. Procura aí por Falando de Saneamento, tanto nos canais do Trata Brasil, no YouTube, mas também nos principais agregadores de podcasts. Fica o nosso convite, né, para acompanhar esse episódio que foi tão importante. Mas aqui hoje a gente quer destrinchar esse assunto, né, falar mais sobre como isso impacta desde a infância até a fase adulta, né, todos os estágios do desenvolvimento. Inclusive, isso é algo que a gente consegue comprovar muito na prática, né, Luana? Esse impacto das doenças de veiculação hídrica, quando a gente vê lugares que são mais precários, né, com menos desenvolvimento, os números de internação são muito maiores e a gente até consegue pensar isso considerando o nosso ranking do saneamento, né, tema do nosso primeiro episódio, como ele também mostra, né? Sem dúvida, né? Hoje, o Brasil, ele teve, em 2022, que é o último dado disponível, né, 191 mil internações por doenças de veiculação hídrica. Sendo que, na primeira infância, ou ali de 0 a 4 anos, a gente teve 56 mil internações. E, nesse mesmo período, de 0 a 4 anos, a gente teve 92 mortes, né? Então, poxa, a gente está falando de criança de 0 a 4 anos que está no seu pleno desenvolvimento, né, que ainda morre por conta da falta do acesso ao saneamento. E quando a gente correlaciona essas doenças, né, então quando a gente fala de doença de veiculação hídrica, é dengue, esquistossomose, leptospirose, ou até a própria diarreia, né, a diarreia está entre as 5 principais causas, né, de morte em crianças de primeira infância. Poxa, então, tem criança morrendo por conta de diarreia. E aí a gente avalia o cenário de saneamento e o cenário do número de internações por doenças de veiculação hídrica, a gente vê que tem uma correlação direta, ou seja, a média do nosso país, por exemplo, é de 4 internações para cada 10 mil habitantes, internações relacionadas a doenças de veiculação hídrica. Quando a gente olha
Desculpa, o nosso país são 6 internações para cada 10 mil habitantes. Quando a gente olha a região sudeste, são 4 internações para cada 10 mil habitantes. Quando a gente olha a região norte, por exemplo, estado do Pará, 17 internações para cada 10 mil habitantes. Poxa, então eu estou falando aí de praticamente 4 vezes mais o número de internações do que na região sudeste, porque eu não tenho, muitas vezes, água potável, porque eu não tenho coleta e tratamento de esgoto. E é algo que já deveria estar resolvido, né? Então, existe essa correlação direta, por isso que até a gente quis trazer esse episódio para falar sobre a primeira infância, porque os impactos são muito grandes, né? E às vezes eu, como mãe, se eu sei que a falta de saneamento vai impactar no futuro do meu filho, poxa, eu vou brigar para que isso aconteça na região na qual eu moro, e então acho que por isso da importância também desse episódio hoje. É um tema que a gente bate muito, né? A gente quer falar muito sobre isso. Inclusive, colocando a Isabela aqui na conversa, a Luana citou sobre esses números de mortalidade infantil, que eles ainda são muito grandes. O Instituto Alana, ele tem esse trabalho muito focado, né, no direito das crianças, em promover um mundo mais sustentável, mais igualitário, e a gente sabe, até nessa fala da Luana, que ainda existe um caminho muito longo para a gente percorrer. As desigualdades no Brasil, elas são muito grandes. Isabela, eu queria te colocar no assunto já, perguntando como que você analisa esse cenário, mas antes disso, queria que você falasse um pouquinho mais do trabalho que o Instituto Alana desenvolve. Obrigada pela pergunta, Rafaela. Então, o Instituto Alana, ele nasce em 1994, fruto de um trabalho comunitário no Jardim Pantanal, que é um bairro aqui da cidade de São Paulo, no extremo leste. É um bairro que tem índices de vulnerabilidade social altíssimos, né? Tem um índice aqui em São Paulo que mostra, ele chama Índice de Vulnerabilidade Social Paulista, né? E ele vai até 7 para lugares rurais. Mas dentro da cidade, o Jardim Pantanal estava com o índice 6, que é o pior cenário dentro da cidade. Então, o Alana nasce a partir desse trabalho em 1994, e daí ele expande pensando no direito das crianças aí Brasil afora, né? E acho importante o que a Luana trouxe dessa diversidade das cidades que a gente tem aqui no Brasil, porque no Alana a gente fala de múltiplas infâncias, né? Como é que as crianças daqui de São Paulo, as crianças que vivem em áreas urbanas são impactadas, como as crianças lá do Pará são impactadas. Então, ela trouxe um dado super relevante das internações, né, gerais, que acontecem por doenças de veiculação hídrica e por falta de saneamento. Então, olhando para uma perspectiva do direito, né, que é de onde eu falo, eu sou advogada lá no Instituto, a gente aproxima muito 2 artigos da Constituição Federal, que é a nossa lei maior, que é o artigo 227 e o artigo 225. O 225 fala que todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para essa e para as futuras gerações. Então, ele mostra aí uma solidariedade intergeracional também, dessa dimensão jurídica da proteção do meio ambiente. E o 227, que são 2 artigos muito pertinhos, ele fala da prioridade absoluta da criança e do adolescente. Então, ele coloca como responsabilidade compartilhada de todos nós, então, família, sociedade, Estado, ou seja, todo mundo é responsável por garantir com absoluta prioridade os direitos das crianças e dos adolescentes, né? E aí, a absoluta prioridade só aparece uma vez na Constituição, esse termo junto, que é nesse artigo. E aí a gente trabalha muito nessa perspectiva de absoluta prioridade também na destinação de recursos, né, para implementação de políticas públicas de saneamento, de habitação, olhando num olhar setorial, intersetorial desse problema, né, e acho que nessa perspectiva tem também um assunto que eu acho importante de colocar aqui, que é o comentário geral número 26 da ONU. O comentário geral é um documento que reúne algumas diretrizes, né, para a sociedade, para as famílias e para os estados agirem com relação a algum direito. E esse comentário geral fala especificamente das crianças e do meio ambiente com relação às mudanças climáticas, né. Então, acho um assunto importante de ser trazido aqui e que se relaciona também com saneamento. Muito legal a gente ter essa sua visão como advogada também, pessoa que trabalha, né, focada nessa primeira infância e nas outras ações também de urbanização, viu, Isabela? Mas
a gente vai voltar a falar daqui a pouco, né, sobre a primeira infância, o impacto da ausência do saneamento, mas esse impacto é maior, né, Luana? Afeta também todos os estágios da vida, como é o tema do nosso episódio, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre como isso pode prejudicar a fase adulta. Bom, acho que quando a gente é criança, né, e a gente tá nessa fase de desenvolvimento, nosso cérebro, ele tá ali na plena expansão, no desenvolvimento dessas conexões neurais, e aí, quando a gente, nessa fase, a gente não tem o básico, ou seja, né, a água e a coleta e tratamento de esgoto, a gente acaba despendendo muita energia em tentar sobreviver. Então, é aquela criança, muitas vezes, que falta a escola porque está sempre com diarreia e não vai para a escola, desmotiva em aprender. Isso vai impactar, muitas vezes, a sua escolaridade média, que hoje no Brasil é de 10 anos para quem não tem acesso ao saneamento, 12 anos para quem tem acesso ao saneamento. Isso vai impactar também, consequentemente, na nota média do Enem, né? Porque quanto mais a criança estuda, maior a sua chance de ter um melhor aproveitamento na nota no Enem e, consequentemente, o ingresso numa faculdade. Então, isso vai impactar, né, a falta do acesso e tudo isso que vem com a falta do acesso ao saneamento vai impactar na renda média futura, né, dessa criança que vai se transformar num jovem e num adulto, e vai impactar também, né, na mobilidade social que essa criança pode chegar a ter, né, na sua vida adulta. Então, se ela continuar naquele ciclo vicioso da doença, vinda de não ter acesso, né, à água potável, à coleta e tratamento de esgoto, ela não vai conseguir despender essa energia na educação necessária, ter o aprendizado necessário, que é a base para ela poder ter um bom aproveitamento no Enem e, consequentemente, ingressar numa faculdade, ter uma renda maior futura. Hoje, quem tem acesso ao saneamento tem uma renda média de R$ 3.500, quem não tem uma renda média de R$ 2.100. Aí a gente pode pensar, mas é que não tem acesso ao saneamento quem mora nas áreas mais vulneráveis. Bom, aí está o nosso problema, a gente precisa levar acesso. Quem mais precisa. Então, a gente está falando de dar o básico para que essas crianças possam ter um melhor desenvolvimento e uma possibilidade de mobilidade social também na sua vida adulta. E como a Luana colocou, né, Isabela, o ambiente faz muita diferença nesse sentido, né? Até com base no trabalho que vocês desenvolvem e nesse trabalho específico que vocês estão fazendo no plano de bairro do Jardim Pantanal, queria que você falasse um pouquinho mais sobre ele também. Eu queria que você elencasse pra gente quais são essas etapas do desenvolvimento que a Luana colocou, né? Que é ali na infância que existem, né? Que essas etapas acontecem. Você consegue listar pra gente, já encaixando também esse trabalho que vocês desenvolvem no plano Pantanal? Olha, olhar para os estágios do desenvolvimento da vida das crianças, acho que passa primeiro pela gestação, né? Se aquela mãe está num local que tem acesso ou não ao saneamento, como é que aquela criança vai desenvolver dentro da barriga daquela mãe, né? E aí depois no aleitamento materno também, porque acho que até os 3 meses a criança não entende quem é ela e quem é a mãe. Então é um período de esterogestação, que é a gestação fora do útero, né? Então tem aquele período de conexão profunda com a mãe, com o meio ambiente também. Na primeira infância, o nosso cérebro vive esse período de neuroplasticidade, então tá no ápice ali das conexões neurais para a gente aprender habilidades socio-relacionais, desenvolvimento cognitivo também. Então, é muito importante que, assim como eu falei na primeira pergunta, o direito está posto, né? É de responsabilidade nossa, geral, de todo mundo, olhar para os direitos dessas crianças e, com absoluta prioridade, garantir que eles aconteçam. Então, olhar para o saneamento básico, olhar para a habitação, porque eu acho que tem uma questão da vulnerabilidade múltipla, né, de várias faces. Tem a questão da habitação, tem a questão do acesso à saúde, tem a questão do acesso ao saneamento. Muitas vezes isso está relacionado. E aí, eu acho que é interessante trazer um dado aqui, que é uma equação que foi criada por um economista norte-americano. Ela chama equação de Heckman, não sei se essa é a pronúncia, mas diz que cada dólar investido na primeira infância traz um retorno de $7 para a sociedade no futuro. Então, conversa muito com o que a Luana falou, porque a gente tem daí redução de gastos com tratamentos, menores índices de evasão escolar,
cria um ambiente mais favorável para a criança conseguir atingir todo o seu potencial, né? E aí, olhando para o que eu faço, para o meu trabalho lá, especificamente no Jardim Pantanal, a gente, no projeto Urbanizar, a gente olha muito para as questões de desenvolvimento local do Jardim Pantanal, que é uma área urbana mais vulnerável, né? Então, olhando para essas questões de vulnerabilidade, a gente apoiou a criação de um plano de bairro, né? Que ele passou por várias etapas. Primeiro, a gente começou a fazer essa conversa com a comunidade, porque a comunidade lá do Jardim Pantanal é a protagonista de toda essa história. Então, é uma luta de muitos anos, né? E aí, não olhando só para a primeira infância, porque o plano de bairro aí ele abarca todas as pessoas que vivem lá no bairro do Jardim Pantanal. A gente começou no ano de 2019 para 2020 fazendo essa conversa, né? Uma mobilização comunitária para pensar, e aí essa máxima da sustentabilidade faz muito sentido aqui, de pensar global e agir local, né? Às vezes a gente vê os problemas do mundo e se sente super impotente, mas com esse instrumento que é o plano de bairro, né? Depois eu acho que eu posso comentar um pouco mais do que ele é, mas a gente começou lá atrás, um pouquinho antes da pandemia. E aí a gente teve que andar alguns passos para trás, porque como a gente ia fazer uma mobilização comunitária e garantir a participação da comunidade durante a pandemia num lugar que não tem necessariamente o acesso à internet também, que é um outro direito, né, que não tem esse acesso colocado. Então aí a gente fez um plano emergencial pensando no combate e na mitigação dos impactos da Covid, pensando nas mudanças climáticas também, porque lá no Jardim Pantanal a gente sofre com alagamentos, com severos alagamentos, e aí, a partir disso, depois com o arrefecimento da pandemia da Covid, a gente fez um mapeamento afetivo, um diagnóstico dos problemas da comunidade, e o saneamento básico apareceu muito forte nesse diagnóstico, nessa fase 1 do plano de bairro, né, que a gente tem 2 fases, e aí na fase 1 apareceu muito a questão da falta do saneamento básico, né. O pessoal não tinha nem acesso à água lá. Não tinham acesso à água, não tinha acesso a esgoto tratado, e aí 1/4 da comunidade é composta por crianças e adolescentes. Então, o que a gente via lá eram as crianças brincando no meio ambiente urbano ali, super poluído, que o Jardim Pantanal tá margeado pelo Rio Tietê, e tem muitos córregos, né? Então, as crianças brincando ali, tendo o seu desenvolvimento afetado ali fortemente pela falta do saneamento básico. E aí, a gente, com o programa Água Legal, a Sabesp fez um mapeamento, a gente tinha alguns estudos diagnósticos também para embasar a atuação da Sabesp lá naquele território. Então, a Sabesp, em 2021, começou a fazer o saneamento básico. 2022, perdão. Começou a atuar no saneamento básico da região. E aí terminou o ano passado e foi super participativo, continua sendo super participativo, inclusive com as crianças, assim. E eu acho que essa é uma chave importante, falar da participação popular, que é um pouco do cerne do trabalho que a gente tem lá no Jardim Pantanal. É um pouco da licença social que a gente fala, né? Para a gente entrar na comunidade, a comunidade tem que entender e tem que se sentir parte dessa solução. Porque, de alguma forma, a comunidade estava tendo acesso a uma água, mas não necessariamente uma água de qualidade, não necessariamente uma água regular. Então, eu acho que após a aprovação do Marco Legal do Saneamento, a gente vem aí com uma possibilidade de regularização de áreas vulneráveis e de levar água potável para essa população, que vai ser o grande fenômeno de transformação, eu acho, da vida dessas crianças, e tomara que daqui a um tempo a gente possa ver, né, esse resultado e comprovar com fatos e dados que a vida dessas crianças nessas comunidades foi transformada, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, do Instituto Alana, que trouxe, né, que está auxiliando com todo esse plano de bairro, né, com tudo isso, trazendo a concessionária também ali, no caso, para dentro do local, levando o saneamento básico, mas
quantas dessas localidades a gente não tem ao longo do nosso país. E a gente não está só falando de área rural, de área muito distante, a gente está falando, por exemplo, desse case em São Paulo, né, numa região que está no centro de tudo, que ainda não tinha acesso à água e à coleta e tratamento de esgoto. Então, acho que é muito legal a gente ver que existe oportunidade, que basta querer fazer e se envolver, né, na causa para que a comunidade se engaje e tenha uma solução. Muito legal esse case de vocês, parabéns. Ai, obrigada. E acho que também um ponto importante é de falar que o saneamento básico não é só a água e o esgoto, né? Tem todo um panorama dos resíduos sólidos, da drenagem e da conservação do meio ambiente, que muitas vezes quando a gente fala só do saneamento básico, a gente esquece essa outra dimensão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que depois, né, a Rafa vai até comentar aqui, mas é o que a gente está vivendo agora no Rio Grande do Sul, né? Acho que as mudanças climáticas também estão aí, é mais um fator em toda essa equação. Então, acho que assim, se a gente fosse trazer um paralelo aí para o videogame, né? A fase está ficando cada vez mais difícil. Pois é. Exatamente. Então, as externalidades que a gente precisa avaliar cada vez, os riscos, os fatores de risco são cada vez mais complexos, né? E isso dificulta a solução do problema de uma maneira geral, né? A ONU fala de uma tripla crise planetária, né? Que é a perda da biodiversidade que a gente tem, né? A extinção de várias espécies, a poluição do ar, e daí eu faço um recorte que ela afeta principalmente as crianças, porque as crianças estão em peculiar fase de desenvolvimento, respiram mais vezes por minuto e estão ali na altura do escapamento dos carros, né? Então elas acabam sendo muito mais impactadas com isso. E o terceiro ponto são as mudanças climáticas, né? E aí a gente coloca muito incisivamente que a crise climática, todas essas crises também é uma crise dos direitos das crianças, né? Que são super impactadas com tudo isso. E pegando até dois ganchos, tanto com a fala da Isabela quanto com a sua fala, Luana, a Isabela pontuou que esse projeto começou ali na pandemia, precisou, né, passar por aquela fase, depois retornou. A gente tem dois grandes fatores. Um foi a pandemia e agora essa crise toda que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. E eu queria pensar com vocês como que a gente pensa políticas públicas e os próximos passos, né? Focando na situação do Rio Grande do Sul, que acontece enquanto a gente grava esse podcast, né? Bom, acho que a gente tem um pós-crise, né, que vai ser muito intenso. O Rio Grande do Sul é um estado que tem praticamente 35% da população com acesso a coleta e tratamento de esgoto. Ou seja, tem muita gente que vive lá sem saneamento básico. Quando a gente vê toda essa inundação, a gente tem que pensar que o esgoto bruto está ali no meio daquela água. E as pessoas estão caminhando naquela água, estão tendo contato com aquela água. Então, a chance de leptospirose, por exemplo, vai ser muito grande, né? Porque os patógenos estão naquela água que a gente está convivendo. Então, assim, primeiro, né? A gente ter acesso à coleta e tratamento de esgoto já reduz em muito a incidência de doenças de veiculação hídrica, né? O esgoto ser tratado quando possível, essa água volta para a natureza dentro dos padrões estabelecidos pelo órgão ambiental. Então, a gente remove esses patógenos com a coleta e tratamento do esgoto. Ter sistemas, né, de mitigação, claro, é muito fácil falar agora que o problema aconteceu, né? Realmente a gente está vivendo evento, não só ali, né, mas como na Amazônia, com as secas, eventos climáticos extremos, né? E aí, cada vez mais, na nossa matriz de risco, de gestão das cidades, dos estados, a gente vai ter que levar isso em consideração e ter planos de mitigação desse tipo de situação, né? O tempo de recorrência das chuvas era hoje em dia ele é outro, né? As ações de mitigação, elas eram planejadas com base em tempos de recorrência de séries históricas que aconteciam, um evento extremo uma vez a cada, 200 anos, agora a gente está vivendo isso uma vez a cada 5 anos, então
O planejamento das cidades em relação à drenagem, em relação ao saneamento básico, precisa levar todos esses fatores, né, de eventos climáticos extremos em consideração. Mas eu gostaria de destacar a importância, né, da coleta e tratamento de esgoto, porque é algo tangível, é algo que todo mundo sabe fazer, né? Não precisa inventar a roda para falar de implementar a coleta e tratamento de esgoto. E muda a situação, porque a gente está afastando o patógeno, o esgoto bruto, para um local de tratamento e numa situação de evento climático extremo, como nesse caso, a gente não tem o contato, né, com a doença de uma maneira tão direta. Pelo menos a gente mitiga esse risco de todas essas pessoas estarem contaminadas, que isso tudo a gente ainda vai ver. É uma tristeza sem fim esse caso, né, do Rio Grande do Sul, mas acho que, assim, existem os dados, as previsões, né, como você disse, fala-se em mudanças climáticas e eventos extremos já há algum tempo, né, então acho que tem uma importância da gente levar esses dados com seriedade, fazer a prevenção, né, então ter ações preventivas e a gente enquanto sociedade mesmo, não só o Estado, né, mas o Estado também, né, ter ações preventivas e pensar num plano de adaptação e mitigação a esses impactos, né, pensar na prevenção e na resposta, quais são os protocolos de resposta, né, como que a gente vai agir frente ao que está acontecendo e que a perspectiva não é tão boa, né, a perspectiva é que aconteçam cada vez mais esse tipo de evento extremo, então acho que a gente precisa se preparar. E aí eu acho que assim, né, nós como cidadãos, a gente está falando de um ano de eleições municipais, né, e a gente ainda vive em várias localidades aquele velho ditado do obra enterrada não dá voto. Isso vale para a implantação da coleta e tratamento de esgoto, isso vale para a drenagem também, porque são obras caras, são obras com um CAPEX, que a gente fala, né, muito elevado, com investimentos muito altos, e muitas vezes, se nós, como população, não cobrarmos dos nossos candidatos qual é o plano em relação a esse item, o candidato, muitas vezes, ele vai preferir investir em outras coisas que são muito mais visíveis, porque o saneamento básico, falando de drenagem ou de coleta e tratamento de esgoto, ele só aparece na hora que deu problema, né? No caso da drenagem, é só quando não tem, né, o como resolver que a gente vê a necessidade de se investir nesse tipo de obra. Então, acho que é importante que nós também, né, possamos exigir e entender que esse é um tema que precisa ser prioritário, né, por parte dos governantes. Emendando a pergunta para você, né, Isabela? A gente aqui Falando de Saneamento toca muito nessa questão de que a gente está em um ano eleitoral, como a Luana colocou. Como que a gente alerta? Se por um lado o saneamento não dá voto, como a gente bem fala, né, superficialmente, essa visão que infelizmente ainda existe, por outro, saúde e desenvolvimento humano são pautas que estão sempre presentes nas campanhas. E a gente percebeu aqui que uma coisa está profundamente ligada na outra, né? Como que a gente pode engajar as pessoas a participarem atentamente, como que a gente pode colaborar nesse período eleitoral também, nesse ano eleitoral, para que as pessoas entendam a importância desse tema e ajudem, né, nessa causa. Olha, eu acho que, assim, partindo do que vocês já estão fazendo aqui, né? Eu acho que esse podcast é um lugar de disseminar as informações, né, disseminar e fazer com que as pessoas entendam o que tem por trás aí do saneamento básico, né. Eu acho que é muito sintomático a pesquisa que o pessoal da Sabesp fez lá no Jardim Pantanal antes de implementar o saneamento básico, trouxe muito isso. Tinha uma pergunta lá se você ou alguém da sua família já ficou doente pela falta do saneamento. As pessoas disseram que não. Porque elas não sabem. Porque elas não sabem. E aí tem as alergias de pele, para além das doenças que a Luana trouxe no início, tem várias doenças que são em decorrência da falta do saneamento básico e as pessoas não têm essa informação. Então, trazer as pessoas, disseminar informação de qualidade, né, verdadeira, eu acho que já é um grande passo. E um outro ponto, assim, que eu acredito muito é na participação social. Então, trazer as pessoas para participarem. Eu sei que muitas vezes as pessoas não têm meios de participar. Às vezes ela tá ali tentando se virar e tentando conseguir o sustento e não tem o tempo de, eu vou numa audiência pública, por exemplo.
Mas assim, com a internet, minimamente, assim, tentar se envolver nas causas, se envolva nas associações de bairro, se envolva nos conselhos de bairro. Aqui em São Paulo são 32 subprefeituras, né? E cada subprefeitura tem um conselho participativo e um conselho de meio ambiente. Então, se puder, participa das reuniões, exige que essas reuniões sejam feitas à noite, fora do período comercial. Até mesmo online. Online, aos sábados, enfim. A gente tá numa democracia representativa, né? Mas quem manda é o povo. E acho que a gente precisa entender e se apropriar disso, né? Entender o que é importante, né? O saneamento básico, vocês disseram, e eu acho muito interessante essa abordagem. Realmente não dá. O que dá voto são ações que muitas vezes não causam mais problemas. Assim, eu estava vendo há poucos dias atrás, a urbanização de São Paulo foi feita a partir de vários rios. Então, a gente está em cima de rios, de córregos. E aí, isso foi feito lá na época para dar vazão à indústria automotiva. E ele resolveu um problema lá, que o gestor da época resolveu uma situação lá, que ele queria dar vazão, olhando para essa parte mais econômica, né? Mas causou vários outros problemas, né? Sem pensar no risco que isso causaria depois. Então, acho que é importante a gente saber e participar. Então, informação e participação seria a minha resposta, resumidamente. E acho que se a gente olhar, né, para nós mesmos, né, o que é importante na nossa vida? A gente quer o bem-estar da nossa família. Né? Acho que isso, além de trabalho, além de tudo que a gente faz, né, enfim, para o futuro, para o nosso futuro, a gente está pensando no bem da nossa família. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nos nossos filhos, cara, se eles não têm acesso ao saneamento básico, eles não vão atingir o seu pleno desenvolvimento na vida adulta. Então, isso já é um motivo que precisa nos mobilizar a querer mudar a situação do local no qual a gente vive. Muitas vezes nós, como seres humanos, somos egoístas. Cara, isso aí é coisa do governo, isso aí não tem nada a ver comigo, isso aí é coisa que político tem que fazer. Tá, mas impacta na vida do meu filho, do meu neto. Então eu vou querer me mobilizar, então eu vou querer, enfim, né, participar desse processo para poder, de alguma forma, influenciar ele positivamente. E aí, assim, falando aqui, né, um ponto que a gente até tinha destacado, né, desde a década de 40, a expectativa de vida vem crescendo no Brasil. Ela passou de 45 anos para 76 anos em 2020. E essa é uma tendência mundial, né? Em 100 anos, a expectativa de vida mais que dobrou no mundo. E aí, o que as condições de saneamento têm a ver com isso? Total. A gente vivia crises lá atrás de doenças que foram erradicadas, né, por conta da falta de higiene das pessoas. Falta de higiene tem a ver com ter acesso à água para poder fazer a higiene, né? Então, poxa, a gente ainda fala de meninas que faltam na escola porque não tem água ou não tem condições de fazer a sua higiene íntima, que tem muito mais doenças, né, ginecológicas por conta disso. Então, eu acho que hoje no nosso país a gente ainda tem uma diferença grande de expectativa de vida entre as diferentes regiões, né? A gente tem diferença de 8 anos de expectativa de vida, quando a gente compara, por exemplo, região sul com região norte. E isso vem muito também por conta da falta de acesso ao saneamento. Porque a pessoa não tem o básico para fazer suas atividades, ela não vai saber, como tu colocou ali no caso, né, da comunidade, ela não sabe que o problema vem da falta do acesso ao saneamento. E isso está, muitas vezes, condenando uma geração, que é o o tema central da nossa conversa aqui, né? Como a falta de saneamento impacta as diferentes gerações. E aí é tanto as crianças, né, que são o futuro do nosso país, quanto os idosos, né? Os idosos, muitas vezes, quando eles são os mais afetados em termos, assim, de óbitos, né? Porque o idoso, quando ele fica doente, é muito mais difícil para ele recuperar.
né? Então, quando a gente fala enfim, de ter uma velhice saudável, essa velhice saudável ela tem que vir, né, com acesso à infraestrutura básica também, que também é muito importante, né, a gente pensar no aumento dessa expectativa de vida da população como um todo. Até nesse cenário onde a população está envelhecendo, né, Luana? O último censo apontou que as pessoas estavam mais velhas, tinham mais idosos do que crianças de 0 a 14 anos no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, todo mundo quer envelhecer com saúde. O saneamento tem uma grande ajuda, né, nessa expectativa maior de vida, mas nos lugares onde ele é inadequado, a gente sabe que a situação é outra. E é bom a gente lembrar também, com base em tudo que a gente conversou, que o acesso à informação, ele é um direito. Então, a gente quer compartilhar aqui, a gente quer incentivar as pessoas a procurarem essas informações, né? Quando a gente fala no ranking de saneamento, quando a gente fala nos mapeamentos que existem hoje, falando das cidades, e o nosso objetivo, lembrando lá da conversa com o Gessner, é que nesse ano eleitoral as pessoas baixem esse ranking, batam lá na prefeitura e falem, a cidade tá aqui, tá longe, tá ruim, acessem a gente o quer... Painel Saneamento, que é o nosso site, que lá tem muita informação legal. Você digita o nome da sua cidade no painelsaneamento.org.br, digita o nome da sua cidade, você vai ver índice de acesso ao saneamento, escolaridade média com e sem saneamento, doenças de veiculação hídrica, renda média com e sem saneamento. Então, ter a informação é muito importante para a gente poder cobrar também o avanço. E saber a situação, né? Às vezes eu acho que a minha casa tem saneamento básico e não tem. Às vezes eu acho que eu tô tomando água de qualidade e não tô, né? Então, a informação é realmente o grande mobilizador de tudo isso. Com certeza. Bom, queria chamar o nosso quadro, então, nosso quadro bem básico, onde a gente aponta uma informação, a gente já colocou várias aqui, né? A conversa tá fluindo, a gente já falou várias coisas, mas eu queria puxar. A gente coloca uma informação, Isabela, que parece simples, parece básica, mas às vezes as pessoas não têm conhecimento, então é bacana a gente trazer aqui. Eu, inclusive, ouvi uma num podcast que eu escutei recentemente, e eu achei interessante compartilhar aqui para as pessoas que o flúor na água é uma medida de saúde preventiva que está diretamente atrelada com saneamento, né, Luana? Desde a década de 70, a fluoretação, é um tema bem específico, fluoretação da água no abastecimento público é uma medida de saúde para ajudar no combate da cárie nesse país que é tão desigual, né? A gente sabe que tem crianças que não têm acesso à água, à pasta, à escova de dente, então essa medida tem contribuído muito, é cientificamente segura, tanto para a população que está recebendo, quanto também para o governo, né? Uma medida com baixo custo e que tem uma taxa de sucesso muito grande. Aí eu queria saber... Adorei. Muito bom. Queria saber se você tem alguma dica para compartilhar com a gente, Isabela. Eu, assim, correndo o risco de parecer monotemática, o plano de bairro, eu, assim, queria trazer isso, porque ele vem em 2001 com o Estatuto da Cidade, falando nessa gestão democrática da cidade, né? E às vezes com algum plano municipal ou plano estadual, não consegue chegar no detalhe das regiões. E eu acredito muito que as pessoas que moram nas regiões sabem mais, né, do dia a dia, do problema, das questões que afetam ali a vida dela. Então, falar que os planos de bairro existem, eles estão aqui em São Paulo, vem com essa ideia da gestão democrática da cidade, do Estatuto da Cidade, mas aqui em São Paulo tem o plano diretor que prevê ali os planos de bairro para olhar mais próximo das localidades, né? E aí eu acho que um outro ponto interessante de colocar também é a questão da educação ambiental, né? Acho que muitos municípios têm um plano de educação ambiental e olhar para as escolas nesse debate também das mudanças climáticas, da informação com relação ao saneamento, a relação da saúde. Então, olhar para a escola como um aliado, né? Nesse letramento climático e numa perspectiva melhor de futuro, né? Com mais acesso, com mais contato com uma natureza que seja, de fato, não poluída, adequada, para que as crianças consigam aprender com e na natureza, né? Legal, excelente. E eu, para finalizar, eu vou repetir aqui a minha recomendação de outros podcasts, que é o Painel Saneamento Brasil, né? painelsaneamento.org.br. A gente falou aqui de vários dados de crianças,
Então, a gente falou que o número de óbitos, a gente falou do número de internações, mas acessando o painel, você consegue esses dados para a sua cidade, para a sua região. Você consegue baixar esses dados em Excel, né? Então, assim, às vezes, para eu exigir lá na região que eu moro, na cidade que eu moro, eu quero saber quantos óbitos tiveram por conta da falta de saneamento, por conta de doenças associadas à falta de saneamento, quantas internações. Eu consigo acessar e de maneira muito tranquila chegar, né, nesses dados no painel saneamento. Então, como a gente vinha falando antes, a informação é tudo. Acesse, abuse, faça e compartilhe, né, essa informação para que mais pessoas possam ter esse conhecimento e exigir o avanço na localidade onde elas moram. Excelente. E, Isabela, a gente tem um outro quadro aqui, que é o Falando de Saneamento, onde a gente indica um conteúdo adicional, vamos dizer assim, quem escutou o podcast, quer se aprofundar mais, né, outras dicas relacionadas tanto ao tema saneamento, quanto o estágio de desenvolvimento da criança. Você tem alguma dica pra gente? Olha, de novo, eu aqui com a palavra do plano de bairro. Mas assim, acho que o plano de bairro do Jardim Pantanal, fase 1, tanto a fase 1 quanto a fase 2 estão disponíveis no site do Instituto Alana, é facinho de achar. Tem um plano de bairro que aconteceu lá em Jundiaí, que ele é focado especificamente nas crianças, e daí ele é super importante porque ele teve uma aderência importante da prefeitura municipal lá de Jundiaí, aí tem o olhar todo das crianças para a cidade, e aí eu tenho mais dois, eu tô roubando, né, era só um, eu tenho mais dois. Um eu mencionei aqui, que é aquele documentário sobre a urbanização de São Paulo, é um TCC, eu nem sei onde tá aqui, deixa eu ver, para eu falar o nome certinho, né, dar o crédito. O documentário chama Entre Rios, tá disponível no YouTube, e o vídeo foi realizado em 2009 como um trabalho de conclusão de curso do Caio Silva Ferraz, Luana de Abreu e Joana Scarpellini, no curso de bacharelado em audiovisual do Senac SP. Eu acho muito interessante olhar para esse documentário para entender a construção da cidade de São Paulo. E, por último, um livro infantil, que eu tive contato recentemente, que eu até coloquei ele aqui, é Fio de Rio, da Anita Prades, que mostra, assim, com uma delicadeza do quanto as crianças em áreas urbanas conseguem ter esse acesso ao meio ambiente, mesmo ali no meio das grandes cidades. Então, ele conta aí de um fiozinho de rio que uma criança descobriu ao longo das caminhadas que fazia com a sua mãe, e desse universo lúdico, né, importante de aprendizado das crianças com a natureza. Legal. Excelente, Isabela, obrigada. Eu para mim, tá dado. Eu acho que, assim, a Isabela pegou as nossas dicas e deu ela já deu 3 dicas aí, fica uma para cada. A gente fez uma boa divisão. Bom, queria agradecer pela tua participação, Isabela. Acho que foi muito legal, né, a gente poder estar desbravando mais esse tema do saneamento e a primeira infância. Agradecer a Rafa também por estar sempre aqui com a gente, trazendo conteúdo e nos ajudando a informar mais a população a respeito desse tema que parece técnico, mas que tem um impacto direto, né, na nossa vida e na vida de quem nos cerca. Sempre uma aula, sempre muito bom participar. Obrigada, Isabela, obrigada pela parceria de sempre, Luana. E lembrando também, todo mundo que está nos acompanhando, se você gostou, curta, compartilhe, espalhe a palavra do saneamento, como a Isabela colocou aqui pra gente. A gente vai adorar ouvir também a sua opinião, sempre nos canais do Trata Brasil e também nos principais agregadores de podcasts. E a gente se vê no nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.